Em toda empresa tem que ter um extintor, e isso é lei. Mas o que muitas pessoas não sabem é como manuseá-lo da maneira correta, caso aconteça um princípio de incêndio. Segundo o subtenente Batista, do Corpo de Bombeiros, utilizar da maneira errada pode piorar a situação em um momento de risco. O extintor, na verdade, ele é um equipamento que ele vai auxiliar só no começo do incêndio, porque muita gente fala, mas lá na minha empresa, ou lá em determinado local, houve um incêndio e os extintores não foram suficientes. É claro que não, por quê? Porque o extintor, ele é para os primeiros minutos, para coisa pequena. A partir de cada minuto que passa, que se inicia o incêndio, ele vai dobrando. Então, qual que é a diferença que para nós aqui a gente usa os termos incêndio e fogo? A gente fala fogo e incêndio não. Fogo é quando você pode controlar, tem um fogo lá, você controla ele. A partir do momento que perdeu o controle, ele passa a ser um incêndio. E o princípio de incêndio é o comecinho dele, onde você vai usar um extintor e ele vai ter uma eficiência, desde que você saiba usá-lo, né? E também se protegendo, porque se você não tomar cuidado, os devidos cuidados, você vai se queimar, vai escorregar, enfim, você vai ter problemas e não vai conseguir o resultado desejado. Então é interessante que esse extintor, além de ele estar carregado, ele ser adequado para aquele tipo de fogo que ele vai proteger, a pessoa ou aquelas pessoas que habitam ali o local, que passam por ali, que trabalham, saibam também utilizá-lo, né? Que muita gente pensa que o extintor é para o bombeiro. Não, o extintor não é para o bombeiro usar. O bombeiro tem os seus equipamentos, carro de combate a incêndio, enfim, equipamentos apropriados. O extintor é para quem está no local, até porque é no começo, é o princípio. E o extintor tem também um prazo de validade que o bombeiro vistoria isso nas empresas. Com certeza, os extintores, a maioria que são usados nas empresas aí e comércio, ele geralmente é 1 ano de validade, isso se não for usado, né? E outra coisa, se você observar um que tem um manômetro, se a pessoa perceber que caiu a pressão, independente de ter usado ou não, ele tem que contactar com a empresa que faz o serviço de manutenção de extintores para que ele seja recarregado novamente. E outro detalhe, mesmo que seja um extintor grande, se você usar um pouquinho, tipo 1/3 dele ou 1/4, enfim, um pouquinho que você usou, já é recomendado que você mande fazer o recarregamento novamente. Se você precisar utilizar o equipamento quando começar o fogo, aí vão algumas dicas. Bom, você pode notar que os extintores são colocados geralmente numa altura de no máximo 1,65 m. Por que essa altura? Porque leva-se em consideração a altura das pessoas, geralmente a média. E mulheres também, geralmente não se encontram muitas pessoas altas. Então você tem que ter uma altura que seja suficiente para que ela pegue com segurança, né? Então, aí que é baseada mais ou menos em 1,65 m, as condições da pessoa retirar ele do gancho, não é tão simplesinho de se retirar. Por isso que é importante, de vez em quando, o pessoal que habita aquele local, que trabalha, está manuseando para perder o medo da coisa, saber como é fácil você manusear o equipamento. A partir do momento que pegou então da parede, o que fazer? Aí ali você vai ver que ele tem uma travinha, que é um pininho que protege o gatilho, porque na verdade o gatilho é aquela parte de cima, aquela parte de baixo é o suporte para você transportá-lo. Então, se você pegar e ficar apertando aquele gatilho e não puxar aquela trava, você não vai ter sucesso, ele não vai disparar o produto ali, no caso o agente extintor que está dentro do extintor. Então, com calma, você vai pegar, dar uma torcida, que aquele lá que é feito já para isso, torce um pouquinho, ele vai romper, aí você puxa o pino, pode até jogar no chão, que esse pino aí, ele é baratinho, e vai dirigir o jato de espuma ou de água, o próprio pó químico, até o próprio CO2 em direção à base do fogo e vai acionar rápido, se protegendo, geralmente um pouco abaixado, para que não venha o calor no teu rosto, não é verdade?